Olá, graça e paz! Seja bem-vindo ao canal Falando com Toniel. É um prazer ter você aqui conosco. Se é a primeira vez, inscreva nesse canal, deixe o seu gostei e compartilhe essa mensagem com muitos. Hoje, o Senhor tem uma palavra poderosa para nossas vidas. Assista até o final. Deus tem uma palavra gloriosa para a sua vida. Graça e paz, igreja. Amém? Glória a Deus. Mais uma quarta-feira de bênção. Mais uma quarta-feira que o Senhor proporciona para nós. E hoje um clima mais ameno na cidade maravilhosa. Amém? Aracruz, cidade maravilhosa. Bênção pura. Vamos mais uma vez ler a palavra de Deus e ouvir o que o Senhor tem para nós nessa noite de quarta-feira, momento de estudarmos a palavra do Senhor. Você vai abrir lá em Salmos 18, vamos ler do verso 1 ao verso 19. Salmos 18, do verso 1 ao 19. Ao mestre de canto, salmo de Davi, servo do Senhor, o qual dirigiu ao Senhor as palavras desse cântico no dia em que o Senhor o livrou de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. Ele disse: Eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza, o meu libertador. O meu Deus, o meu rochedo em quem me refugio, o meu escudo, força da minha salvação, o meu alto refúgio. Invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Laços de mortes me cercaram, torrentes de perdição me impuseram terror. Cadeias infernais me envolveram e tramas de morte me surpreenderam. Na minha angústia invoquei o Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Do seu templo ele ouviu a minha voz e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Então a terra se abalou e tremeu, vacilaram também os fundamentos dos montes e se abalaram porque Deus estava irado. Das suas narinas subiu fumaça e fogo devorador saiu da sua boca. Dele saíram brasas ardentes. Ele baixou os céus e desceu e teve sob os pés densa escuridão. Cavalgava um querubim, voou e foi levado sobre as asas do vento. Das trevas fez um manto em que se ocultou, escuridão de águas e espessas nuvens do céu eram o seu abrigo. Do resplendor que diante dele havia, as densas nuvens se desfizeram em granizo e brasa de fogo. O Senhor trovejou nos céus, o Altíssimo levantou a sua voz, e houve granizo e brasa de fogo. Atirou as suas flechas e espalhou os seus inimigos. Multiplicou os seus raios e os dispensou. Então se viu o leito das águas e descobriu o fundamento do mundo. Pela tua repreensão, Senhor, pelo sopro impetuoso das tuas narinas. Do alto o Senhor me estendeu a mão e me segurou. Ele me tirou das águas profundas. Livrou-me de forte inimigo e dos que me odiavam, pois eram mais poderosos do que eu. Eles me atacaram no dia da minha calamidade, mas o Senhor me serviu de amparo. Trouxe-me para um lugar espaçoso. Livrou-me porque Ele se agradou de mim. Feche os seus olhos. Ó Santo Deus, amado e poderoso Deus de nossas almas, sob a Tua palavra estamos aqui mais uma vez. Quando lemos, ó Deus, as Tuas santas escrituras, não é o Toniel que está falando, não é meras palavras, são palavras inspiradas por Deus, escritas por homens, e são palavras vivas, palavras que transporta as nossas vidas para o além do agora. Ó Deus, em nome de Jesus,
São palavras escritas há mais de 3.000 anos. E ela fala conosco como se tivesse sido escrita agora. Ser conosco, Senhor, nessa noite. E nos ensina, Senhor, a te amar. Nos ensina a andar segundo a tua vontade e o teu querer. Seja com o teu povo aqui presente, o teu povo que está online. Seja com o teu povo que vai assistir essa mensagem amanhã, ou depois da manhã, ou daqui a um mês. Guarda e o livra de todo mal, em nome de Jesus. Amém. Salmos de Davi é da série Salmos que eu estou todas as manhãs colocando no meu canal do YouTube, série Salmos. Lá no meu canal já está no Salmo 26. É só você entrar, Otoniel Silveriano, você vai acessar os 26 salmos já publicados. Amanhã sai o Salmo 27. O Salmo 18 fala sobre o cântico de vitória de Davi. Davi, ele passara por grande turbulência no seu governo. Não apenas ele, antes de acessar o governo, mas depois que ele assume o reinado, ele tem grandes desafios. Antes de assumir o seu reinado, ele passa anos a fios, lutando para fugir do rei Saul, pois o perseguia. Pois sabia Saul que Davi era o futuro rei ungido por Deus, e Saul era o rei rejeitado por Deus. Saul ungido por um profeta que usou azeite, mas de um vaso de barro. E Davi, um rei ungido por Deus, usando o mesmo azeite, mas não mais em um vaso de barro feito pelas mãos dos homens, mas em um chifre de carneiro feito pelas mãos de Deus. Mostrando que o reinado de Saul era passageiro, era transitório, era breve, mas o reinado de Davi era perpétuo, era para toda a eternidade. Por isso que Jesus é chamado como filho de Davi, porque o reino de Davi ele é perpétuo, ele é para toda a eternidade. E Davi ele chega no seu escrito do Salmo 18, que é um salmo que é um cântico. Nós cantamos esse salmo. A partir do verso 30 em diante, tem um cântico: persegui os meus inimigos e os alcancei, os consumi, os atravessei, e sob os pés do Senhor caíram e não mais se levantaram. Porque quem é Deus, senão o Senhor? Quem é o rochedo, senão o nosso Deus? Esse é o Deus de Davi, esse é o Deus que você acredita. Esse é o Deus que você veio aqui pela primeira vez nessa igreja, em outra comunidade, e você falou assim: eu quero também esse Deus que falou ao coração dos profetas, dos apóstolos, dos homens do passado, e agora fala ao meu coração. E isso é maravilhoso. O diário de Davi, os Salmos, é como se fosse o diário de Davi. Ele não conta a história a fundo do rei Davi, porque a história a fundo do rei Davi está em 1 Samuel e 2 Samuel, está em Crônicas, está em Reis. Lá vai contar a história de Davi. A história de Davi, ela é falada de uma forma poética. E Davi vai usar bastante poesia e referência do Velho Testamento ou da Torá para trazer para nós essa poesia. Davi era um exímio estudioso da Torá, o que nós hoje não temos costume de fazer. Somos meios preguiçosos, não temos costume de ler a Bíblia como de fato deveria ser lida. Amém? Ou não amém? Deveria ser lida com mais ímpeto, com mais frequência, mas somos um pouco meio lerdo nesse quesito. Deveríamos fazer como os bereanos, que liam e consultavam quando alguém ia explanar a respeito das Escrituras. Davi ele fala: eu te amo, Senhor, força minha. Você pode falar comigo em alta voz? Eu te amo, Senhor, força minha. Estou vendo que você está fraco, não comeram, não jantaram. Eu quero que você fale com seus pulmões a todo vapor. Eu te amo, Senhor, força minha. Nós temos que entender o seguinte, que as trevas estão cada dia mais densas. E para romper as trevas temos que ser águia.
A águia, ela enfrenta a tempestade passando por cima da tempestade. Se vocês estão olhando a situação no nosso Brasil, o negócio não está fácil. A censura já está aí à torto direita. A censura já está no encalço de muita gente. E nós não podemos ficar de bobeira. E a sua proclamação dizendo que você ama o Senhor, o céu vem para a terra. Quando você diz, eu amo o Senhor, força minha, o Senhor é minha rocha, a minha fortaleza, o meu libertador. Estamos cercados de grilhões, estamos cercados de atos que não são comuns para um país que é livre. E você precisa dizer, o Senhor é minha rocha, o meu libertador, a minha fortaleza. Eu não estou seguro em homens, não estou calcado na Constituição, eu estou calcado na maior do que a Constituição, que é a Bíblia. A Bíblia é maior do que a nossa Constituição. Diz o apóstolo Pedro, se no caso de alguém te repreender por causa da palavra de Deus, fique com a palavra e não com os homens. Quer dizer, a palavra é maior do que a lei dos homens. Amém? Isso vai implicar em algumas perseguições para nós. Davi, ele está no momento de plenitude da vida dele. Davi está no momento que ele chega na alegria da graça. Porque ele passa pela perseguição de Saul e vence. Passa pela perseguição de Absalão e vence. Em 2 Samuel, no capítulo 19, Davi, ele está de luto, ele está triste porque Absalão foi morto. Mas por que Davi está de luto, está triste, sendo que Absalão queria matar o próprio pai? Absalão queria matar Davi, mas Davi amava aquele sujeito. Era filho dele. Ele não queria que o filho dele tivesse sido assassinado. Por mais que os cabelos dele tinham trançado nos galhos, mas Joabe foi lá e cravou a lança. Davi não queria isso. E Joabe chega e fala assim, Davi, por que você está lamentando a morte de Absalão? Ele não fez mal a você? Para de chorar, homem. E Davi, no capítulo 22 de 2 Samuel, Davi tem um encontro e ele reconhece a misericórdia e a graça do Senhor. É quando ele começa a escrever os salmos 18, 19, 20, 21, 22, 23. São os salmos que Davi mostra a grandeza do Deus que ele servia, mostrando o júbilo, cântico, adoração. E ele fala no verso 3, invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Quem já ouviu aquele ditado? Quem canta os males? É um ditado, mas é real, meu filho. Isso é real. Isso é real. Você está burucuchu, meio triste. Douglas, que toca violão, toca o violão, também burucuchu, pega o violão e começa a louvar. Você começa a louvar, daqui a pouco você está chorando por quebrantamento. Daqui a pouco você está sorrindo porque Deus já lavou a sua vida, já transformou a sua vida. Acabou o planto, acabou o choro. Se chorar agora é de alegria. Então, ele fala, invoco o Senhor, digno de ser louvado, e sereis salvos dos meus inimigos. Quem são os seus inimigos? Quem são os seus perturbadores? Nós temos muitos perturbadores. Um amigo da nossa igreja, passando por dificuldade no emprego, porque está tendo uma perseguição no emprego. Quantos de nós já não tivemos perseguições no emprego? Eu já tive. Eu chegava no serviço para trabalhar, eu já chegava com dor de barriga, porque o meu parceiro de serviço era o meu maior problema. Eu falei, Senhor, até quando eu vou ficar com essa enconha? E eu chegava para o meu supervisor, falava com ele assim,
por favor, me troca de parceiro porque eu estou passando mal. Eu vim para o serviço já com dor de barriga. Meu serviço é uma beleza, mas o meu parceiro está me matando. Aí ele, calma, que a sua hora vai chegar. E ele não só me mudou de parceiro, me mudou de cidade. Eu saí do município da Serra, fui para Cariacica, fiquei em Itacibá, pertinho da minha casa. Falei, meu Deus, que maravilha. Venci a barreira, venci as lutas. Mas era apenas uma de várias lutas que deveríamos vencer ao longo da jornada. Verso 4, laços de morte me cercaram, torrente de perdição me impuseram terror, cadeias infernais me envolveram e tramas de morte me surpreenderam. Havia vários encalços contra Davi. Primeiros encalços foi quando Saul trama a morte dele e o persegue. E Jonathan, filho de Saul, sempre estava dando toque. Davi, meu pai vai te pegar. E Davi conseguia escapar. Quando o outro falava Davi, Saul está no seu encalço. Davi ia embora. No Salmo 10, Davi ele tem a chance de matar Saul. Porque Davi está escondido na caverna do Adulão. Davi está escondido de Saul. E Saul vem com a sua tropa. Só que Saul teve problema no intestino. Ele tinha que fazer o número 2. E Saul entra na caverna escura para fazer o número 2. E quem está lá escondido? Davi. Davi poderia pegar Saul arriado e cravar nele a lança e matar o seu inimigo. Mas ele fala bem assim: poupei a vida daquele que me perseguia por amor a meu Deus. Ele poupou a vida de Saul por amor a meu Deus, porque ele sabia que não poderia matar aquele que Deus levantou. Quem poderia matar? Somente aquele que levantou, Deus. Ninguém matou Saul a não ser o próprio Deus. Deus matou o próprio homem que ele levantou. É Deus que levanta reis e é Deus que abate os reis. Então nós temos uma certeza que o nosso governo não está denominado na mão de homens, mas está na mão daquele que levantou aqueles para nos reger. Davi tem essa situação e ele desenha de uma forma como se fosse um adolescente, chega da escola e vai escrever o seu diário. Hoje na escola fui perseguida pela minha amiguinha. Hoje a professora foi ruim comigo. E Davi escrevia todos os seus diários. E aqui ele fala, laços de morte me cercaram, torrente de perdição me impuseram terror. Meu Deus, pesado. Terror não é fácil. Uma professora aqui da nossa cidade, diretora da nossa cidade aqui, de uma escola, zangou com um menino de 15 anos, chamou a atenção dele. O menino, mulher falou que se cheira, foi olhar no carro dela e furou 4 pneus do carro dela, enfiou a faca. Você imagina o terror psicológico que essa mulher agora está passando? Porque no pensamento dela é o seguinte: essa faca poderia ser para mim, mas foi no pneu. Eu fico com prejuízo e fico com terror psicológico. Imagina Davi não podendo descansar, sabendo que a tropa de Saul estava no seu encalço. E ele escreve, verso 6, na angústia invoquei o Senhor, gritei por socorro ao meu Deus, do seu templo ele ouviu a minha voz, e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Não tem outra forma de escaparmos das dificuldades a não ser clamando a Deus. E eu sou prova viva disso todos os dias. Milagres têm acontecido na minha casa, na minha vida. Milagres têm acontecido ao meu redor por clamar a Deus. E nem apenas um clamor de choros de crocodilo, como aconteceu com Esaú. Esaú chorou pedindo perdão a Deus. Mas lá em Hebreus capítulo 12 fala que não houve arrependimento no coração de Esaú, porque Esaú estava chorando lágrimas de crocodilo.
Eram lágrimas falsas. Mas o clamor de Davi é um clamor de despido. É como uma criança que despida a sua vergonha e chora diante do Pai em qualquer lugar, pedindo misericórdia. Esse é o Davi que eu e você precisamos ser, não igual Davi, mas igual o filho de Davi, Jesus Cristo, e imitá-lo. Imitar a Cristo como filho amado de Deus. Verso 7, agora vejamos o verso 7, Davi trazendo para nós uma poesia, revelando que ele de fato sabia a história dos hebreus. Verso 7. Então a terra se abalou e tremeu, vacilaram também os fundamentos dos montes, e se abalaram porque Deus estava irado. Eu não sei se vocês sabem dessa história, mas é uma história e é verídica. Os nossos, o pessoal chama de índio quem nasce na Índia, os nossos nativos brasileiros, não de fato os brasileiros, mas os latinos, dos Andes, do Paraguai, da Argentina, quando um vulcão entrava em erupção, ele falava que o Deus estava irado. Quando o vulcão entrava em erupção, ele falava assim: Deus está irado. Na língua tupi-guarani, o Deus era Tupã. Nos maias, o Deus é o Deus Sol, que é a mesma coisa. Ele fala: o Deus está irado, ou os deuses estão irados contra nós. Porque havia já essa história passada de geração em geração, que quando a terra tremia e abalava e saía fumaça do centro da terra, era como se fosse as narinas de Deus soprando raiva contra a humanidade. E é um fato realmente que dá para você entender. Porque Davi, ele traz esse mesmo sistema, ele traz essa mesma ideia. Ele fala: vacilaram também os fundamentos dos montes e se abalaram porque Deus estava irado. Quando Moisés sobe ao monte para orar, e lá no monte ele fica 40 dias e 40 noites orando e falando com Deus, e recebendo a Shekinah de Deus, o que o povo que estava embaixo viram acontecer no monte? Alguém lembra? O monte tremeu. Desceu o fogo do céu, o povo viu. Caiu raios sobre Moisés, o monte balançou. Pedras rolaram do monte ao pé da montanha, ao ponto que o povo não poderia acessar a montanha para resgatar Moisés. Quando eles tentavam subir, a montanha balançava e o povo descia. O povo preocupado falou assim: Moisés morreu, porque a ira de Deus se levantou contra o povo e mataram o nosso líder Moisés. Então vamos fazer um bezerro de ouro para nós termos como Deus, no substituto do Deus que era Moisés. Agora você consegue entender por que fizeram o bezerro de ouro? Agora dá para nós entendermos por que eles fizeram o bezerro de ouro? Porque Moisés tinha morrido, meu filho. Deus estava irado contra o povo e matou Moisés na cabeça deles. E logo, fazendo o bezerro de ouro, ele estaria louvando a Deus da fertilidade, o Deus da riqueza e o Deus forte. Porque no hebraico, o touro simbolizava Deus forte. Entenderam por que é um bezerro de ouro? Então, eles viram tudo isso e Davi registra: então a terra se abalou e vacilaram também os fundamentos do monte. Verso 8: das narinas subiu fumaça e fogo devorador saiu da sua boca, dele saiu brasas ardentes. Quer dizer o quê? Vulcões em erupção, jogando pedras vulcânicas para tudo quanto é lado. Davi trazendo um poema lá de Êxodo. Na verdade, não era lá de poema, era um fato real. Ele colocou aqui nos Salmos como poema. Que fantástico, né? Como é lindo a Bíblia, né? A Bíblia não é uma coxa de retalho retalhada. A Bíblia é uma coxa de retalho unida, uníssona, perfeita, como o manto que José usou quando estava com Jacó. Um manto perfeito,
bonito, bem costurado. Essa é a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Quando vestimos esse manto perfeito, colorido, todos ao seu redor notará que você é um servo do Senhor. Simplesmente por vestir esse manto. E como vestir esse manto? Diz lá em Salmo 119, verso 11: guardei no meu coração a tua palavra para não pecar contra ti. Logo você será notado como um ser diferente, como foi com José, um ser diferente, que foi jogado na cova para ser morto, foi vendido por 30 moedas de pratas para simbolizar Jesus, e chegou no Egito como escravo e virou governador do Egito, libertador do povo de Canaã. Aquele que governou toda uma geração, de 73 para virar 5 milhões de homens. E agora Davi continua escrevendo, verso 9: e ele baixou os céus e desceu, e teve sob os pés densa escuridão, como se não tivesse mais o brilho do sol. Meio-dia, aquele sol lindo aqui de Aracruz, daqui a pouco veio a nuvem densa, como aconteceu no começo desse ano. Vem aquela nuvem negra, e aquele sol lindo de meio-dia vira uma densa escuridão. Assim aconteceu quando Deus ordenou a Moisés: fala para Faraó, se ele não libertar o meu povo, vai vir fogo do céu e brasas ardentes. E no sol de meio-dia virou noite no Egito, e desceu do sol granizos e brasas de fogo. Moisés estava lá coordenando tudo isso. Isso não veio sobre a cabeça dos hebreus, mas veio sobre a cabeça dos egípcios. E Davi escreve como poema, e ele fala, verso 10: cavalgava um querubim e voou e foi levado sobre as asas do vento. Quer dizer, o querubim, na hierarquia dos anjos, o anjo mais próximo de Deus, o querubim e o serafim que fica dizendo: santo, santo é o Senhor dos exércitos, e ele voou e carregou nas asas do vento a resposta daqueles que precisavam daquele momento, daquela resposta. O querubim voou e levando, e ele disse, verso 11: das trevas fez um manto em que se ocultou. Não se via mais Moisés. Logo, Davi está dizendo: eles não mais me enxergam. Lembra quando eles estavam caminhando no Egito? Indo em direção ao mar? Lembram? Uma nuvem cobriam do calor. Aquela nuvem não só cobria os hebreus do calor, como também atrapalhava a visão dos egípcios em enxergar os hebreus. À noite, a coluna de fogo não só aquecia os hebreus, como atrapalhava a visão dos egípcios de enxergar os hebreus, até que atravessaram o mar. E depois de atravessar o mar, todos os cavalos e os seus cavaleiros foram submergidos. Verso 12: do resplendor que diante dele havia, as densas nuvens se desfizeram em granizo e brasa de fogo. 13: o Senhor trovejou nos céus, o Altíssimo levantou a sua voz, e houve granizo e brasa de fogo, atirou as suas flechas e espalhou os meus inimigos, multiplicou os seus raios e os dispensou. Então se viu o leito das águas e se descobriu os fundamentos do mundo pela repreensão, Senhor, pelo sopro impetuoso das tuas narinas. O que aconteceu quando Moisés estendeu o cajado em direção ao mar? O mar se abriu. Os fundamentos da terra foi descoberto, porque o mar se abriu. O fundamento da terra, na geologia, é a profundeza do mar. O homem não conhece ainda a profundeza do mar, como também ainda não conhece o universo. E quando abriu, ficou aquele véu de água de um lado, outro véu de água do outro, e o povo hebreu passou em
terra seca, descobrindo os fundamentos da terra. Davi trazendo uma poesia, mostrando para o povo de Israel quem é o Deus que ele adorava e que guardava a sua vida como rocha firme. E ele diz: com o sopro da sua narina, vento impetuoso. Que nariz é esse, hein? Foi assim, ó. O mar se abriu. Até hoje, a ciência fica tentando vasculhar ali no Mar Vermelho como aconteceu esse episódio. Por que esse povo diz que passou em pé enxuto no mar? Existe um vento oriental que vem de anos em anos e abre um caminho no mar. Mas ele não abre para ficar pé enxuto. O povo passou de pé enxuto. E não foi 2, 3 pessoas. Foi cerca de 3 a 5 milhões de pessoas. Não passaram em meia hora. Horas passando, até o último sair e Moisés virar o braço e o mar se fechar sobre os inimigos. Então as flechas do Senhor, quando Davi fala, ele fala de flechas. Nós aqui já assistimos os desenhos, Cavaleiros dos Zodíacos e outros, Super Amigos. Super Amigos tem um que ele joga flecha e abre as águas assim, ó. Claro que vocês lembram, todo mundo aqui já assistiu televisão uma vez na vida, né? Joga flechas e a água abre. Mesma coisa, Davi dizendo, jogou as flechas e dispersou os nossos inimigos. Abriu o mar com flechas. O mar se abriu. Verso 16. Do alto o Senhor me estendeu a mão e me segurou e me tirou das águas profundas. Verso 16 está falando especificamente de quando Moisés foi encontrado no rio Nilo, quando a filha de Faraó encontrou Moisés no Nilo. Tirou-me das águas, segurou na minha mão, me tirou das águas profundas. Está falando de Moisés. Davi se afogou alguma vez? Lê lá em 2 Samuel, vê se Davi já passou algum aperto nas águas. Nenhuma vez. Essa parte, Davi está mostrando o momento dele de angústia, de terror, foi tão profundo que ele está trazendo uma ideia lá do Êxodo, para que o povo viesse entender. O momento que ele estava vivendo era tão difícil quando foi o momento do povo no exílio, do escravo. A situação dele era tão difícil como no tempo dos hebreus, como escravo no Egito. Ele traz esse poema para que o povo viesse entender a situação dele naquele momento, porque eles não estavam entendendo. Joabe mesmo manda falar com ele: meu filho, enxuga essas lágrimas. E a vida de Davi estava em frangalhos. Filho morto, e não apenas um, os 2 filhos deles, e estava morto. Estava preparando Salomão para assumir o seu lugar. Ele tinha uma filha estuprada, 2 filhos mortos e um reinado quebrado, manchado. Mas Deus faz aliança com Davi e ele alcança a graça do Senhor. Verso 17: livrou-me de forte inimigo e dos que me odiavam, pois eram mais poderosos do que eu. Quem era mais poderoso do que Davi? Saul. Saul era mais poderoso que Davi. Davi, antes de assumir o trono, não tinha um exército. E Davi conseguiu vencer todas. Porque ele não estava sozinho. Era o Senhor dos Exércitos que estava com ele. Aí é diferente. Você não está sozinho. Você em sua casa, você não está sozinho. O Senhor dos Exércitos está com você. Verso 18. Eles me... É 18 mesmo?
18, né? Eles me atacaram no dia da minha calamidade, mas o Senhor me serviu de amparo. Trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me porque ele se agradou de mim. Davi saiu de um lugar que estava sendo pressionado pelos inimigos, estava sendo prensado, e ele diz: levou-me para um lugar espaçoso. Davi já se via, não mais aqui na terra, ele já se via na Big House, na casa grande do nosso Pai, como diz lá em João capítulo 14, vou preparar-vos lugar. E não é apenas uma casa, é uma mansão celestial com muitos quartos, aonde habitará todos santos e lavados e remidos no sangue do Cordeiro. E Davi já estava se mostrando que ele já estava nesse local espaçoso, na habitação celestial. Por quê? Porque Deus se agradou de mim. Aleluia! Que Deus venha se agradar de nós. Que Deus venha olhar para nós com olhar de misericórdia, com olhar de bondade, e venha falar assim: ô Toniel, tu és o meu filho amado, em quem me comprazo. Toniel, tu és o meu filho, em quem eu escolhi e designei para que você fosse levar o fruto da videira para muitos lugares. E é você e eu, não só eu, não é só o Toniel, é Douglas, é o Coqui, é o Ezequiel, é o Wesley, é Mateus, é Douglas, não é só eu. Todos nós temos a incumbência de levar essa mensagem salvífica e poderosa. Poderosa! Com ela venceremos todos os grilhões. Não há cadeia que nos prenda, pois somos livres em Cristo Jesus. Em Jesus somos mais do que vencedores. Não há nada e nem ninguém que possa nos deter, porque Ele é a nossa rocha, a nossa fortaleza. Assim como Moisés se escondeu na fenda da rocha, quando Deus fala: eu vou passar, você fica na frente da rocha, fica de costa, porque a minha presença é tão gloriosa, se você olhar de frente, você será consumido. Fica de costa. Está dizendo para mim e para você: se você quer chegar, se aproximar até Deus, fique em Cristo, porque em Cristo estamos longe da ira de Deus, mas fora de Cristo somos devorados pela ira de Deus, e nós não queremos. Queremos ser aplacados pela ira, não devorados pela ira. Como diz João, o Batista, não o evangelista: quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Quem vos induziu a fugir de Cristo? Em raça de víboras. Ele fala para os fariseus e saduceus, pois a ira vindoura era Cristo. Na ira somos salvos, longe da ira somos devorados, porque ela é fogo consumidor e nada fica de pé aos olhos da ira de Deus. Fique de pé, vamos orar, agradecer ao Senhor por mais essa oportunidade de estarmos juntos nessa quarta-feira. Para mim é um prazer, para mim é uma alegria eu estar comunicando as riquezas do nosso Deus para vocês. Amém? Algum recado? Nada, né? Tudo certo? Oração sexta-feira, 19h30. Oração sexta-feira, às 19h30. Então vamos estar em oração sem cessar. Feche seus olhos. Amado e poderoso Deus, glorioso Pai, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Tu és o nosso refúgio e fortaleza, Tu és o nosso socorro em tempo de tribulação. Assim como o Senhor guardara os homens do passado, assim como o Senhor guardara os profetas, os apóstolos, o Senhor está nos guardando, nos protegendo, nos livrando dos inimigos. Ó Deus, é o Senhor que vence as nossas guerras, é o Senhor que luta as nossas guerras. Não vencemos guerra nenhuma por nós mesmos, porque a nossa guerra não é contra carne e sangue, mas a nossa guerra é contra principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso.
Senhor, seja com o teu povo, o guarda, os livra de todo mal. Se houver alguém doente, enfermo, que o Senhor, com a tua mão de graça e poder e misericórdia, venha curar. Nas vossas casas que estão assistindo online, que o Senhor venha curar. Ó Deus, em nome de Jesus, lá em Mateus capítulo 16, diz que o Senhor curou, o Senhor libertou, surdos ouviram, coxos andaram, mortos ressuscitaram. Ó Deus, em nome de Jesus, seja com o nosso povo, Senhor, nos livrando de todos os nossos temores, pois sabemos que em Ti somos mais do que vencedores. Como diz em Salmo 27, verso 4, o Senhor é minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, de quem me recearei? Ainda que um exército se acampe ao meu redor, eu não ficarei atemorizado, porque o Senhor está comigo. Ó Deus, Tu és o nosso refúgio, seja com a Tua igreja. Ó Deus, Te clamamos e Te agradecemos por tudo que tem nos dado e por tudo que há de fazer por nós. Em nome de Jesus, amém. Vão em paz, tenhamos uma semana de bênção, em nome de Jesus.